Eu quero que você comece a observar as pessoas ao seu redor. Perceba como todo mundo está usando o celular a todo momento. A qualquer desconforto que surge, as pessoas vão lá e puxam o celular. A qualquer espera mínima que a gente tem que ter, qualquer fila, a gente vai lá e puxa o celular. No Brasil, a gente passa mais de 9 horas por dia na frente das telas. E quando eu descobri esse dado, eu fiquei abismado. A gente passa 1/3 da vida dormindo, 1/3 da vida trabalhando, comendo, e o outro 1/3 da vida a gente passa na frente de telas, principalmente vendo a vida dos outros, enquanto a nossa passa sem a gente ver. Nos últimos 5 anos, a incidência de transtornos mentais aumentou mais de 50%. Esse é um número aproximado, mas eu só quero que você entenda o quão drástico foi esse aumento. E isso não é coincidência, tá? Não é coincidência. Se você, assim como eu, já se sentiu deprimido, já teve insônia, já teve falta de foco, falta de energia, nesse vídeo eu vou te explicar tudo que eu fiz para sair desse ciclo e vou te ensinar a como você vai poder se salvar dessa cultura brasileira que imbeciliza a gente. E tudo isso que eu vou te falar é baseado em neurociência, na neurociência mais atualizada, e todos os métodos eu já validei e já apliquei na minha vida. E sem dúvidas, a principal coisa que está afetando o nosso foco são as redes sociais. No livro incrível chamado Geração Ansiosa, do psicólogo Jonathan Haidt, ele explica como as redes sociais foram feitas e programadas para sequestrar o nosso cérebro, para a gente permanecer o máximo de tempo lá dentro e esquecer do mundo. E o que a gente vê nas redes sociais? A gente vê só vidas perfeitas, vidas completamente editadas. Pessoas vendendo a vida maravilhosa enquanto você se compara, enquanto você desvaloriza a sua própria vida. E muitas pessoas ali nas redes sociais também usam esse sentimento de vazio que o povo brasileiro tem para vender a solução mágica, para vender o atalho. Mas esse atalho é para lugar nenhum. A gente se tornou espectador voraz da vida alheia. E isso aconteceu exatamente comigo. Em 2022, quando eu abri a minha empresa, eu passava até mais de 9 horas por dia nas redes sociais. Claro que uma parte desse tempo aí era dedicada a trabalho, mas grande parte não era. E eu percebi que eu ficava cada vez mais triste, cada vez mais deprimido, e eu realmente fui diagnosticado com um transtorno depressivo maior. E eu percebi que minha vida ficava cada vez pior. E eu percebi que se eu não resolvesse esse problema, minha vida ia pro fundo do poço e talvez eu não conseguisse mais sair daquilo. Então eu comecei a estudar muito, comecei a entender o cérebro, comecei a entender o que estava me fazendo ficar tão triste assim. E quando eu entendi sobre redes sociais, quando eu entendi sobre hiperestímulos, tudo acendeu no meu cérebro. E só um dia longe das redes sociais, eu lembro que eu fiz um detox, só um dia sem abrir as redes sociais, eu já recuperei a minha vontade de viver de novo. Parece besteira, mas se você ficar uma semana, comigo só foi um dia, mas em uma semana você já vai conseguir ver resultados. Então, se você sente desânimo, se você sente que a vida de todo mundo é melhor do que a sua, se você começa a se comparar muito, você começa a observar a vida das pessoas e esquecer da sua, reduza o seu tempo de tela. Isso vai te salvar. E vai te salvar muito. Comece a consumir as redes sociais de forma mais consciente, não apenas só vendo a vida dos outros sem pensar. Você não precisa ver a vida de todo mundo. Essa é a verdade. Você pode simplesmente ignorar a maioria das pessoas nas redes sociais. Não esqueça de viver a sua própria vida. Provavelmente, grande parte do fruto do seu desânimo vem da comparação excessiva e do uso excessivo de redes sociais. E tem outra coisa que é muito difícil de ouvir, mas eu tenho que te falar. Se você não tem uma capacidade de foco, você não vai conquistar nada do que você quer. Essa é a verdade seca na sua cara. Se você não consegue focar, você não vai conquistar nada na sua vida. E a dor do arrependimento é a pior dor que um ser humano pode sentir. E por que você não consegue sentar a bunda na cadeira e simplesmente se concentrar por 30 minutos? Por que você não consegue? E eu vou te explicar o porquê. Porque o que precisa ser feito é chato. Essa é a verdade. Você fazer o que precisa ser feito, estudar, trabalhar, treinar, é chato, porque o nosso cérebro opera em contrastes. Eu quero que você imagine tudo que você tem de divertido e apelativo para fazer durante o dia. Jogar videogame, assistir uma série, ficar nas redes sociais. Essas coisas não exigem esforço. E o seu cérebro compara as atividades que você precisa fazer para crescer
com essas atividades que você não gasta energia. E é por isso que você não tem foco, porque você treinou o seu cérebro só com coisas rápidas, só com coisas boas. O que o mundo de hoje nos oferece? É cassino, é vídeos curtos, infinitos, é comidas apelativas, hiperpalatáveis, é tudo muito rápido. O ChatGPT te entrega informação que você teria que buscar num livro, por exemplo. O ChatGPT vai te entregar tudo de bandeja, e o nosso cérebro é muito bom em aprender as coisas. Então você vai aprender, o seu cérebro vai aprender que tudo é muito fácil, tudo é muito gostoso, e tudo que necessita de esforço, tudo que você quer construir na sua vida, precisa de esforço. Você precisa se esforçar, você precisa dizer não para esses estímulos, você precisa dizer não para os atalhos. É só assim que você vai conseguir chegar nos seus objetivos. E pessoal, isso aqui é muito sério, tá? Grande parte das pessoas vai perder a vida delas porque não tem a capacidade de focar, e isso é treino. Você precisa aprender a controlar os estímulos que você dá para o seu cérebro. Imagina que você ficou 5 anos vendo vídeos, 5 anos sem ler, 5 anos sem estudar. Você acha que vai ser fácil voltar? Não vai ser fácil, mas você precisa fazer isso. Você precisa de foco e consistência nisso. Isso é uma das coisas mais importantes. Não importa quão bom você seja em alguma coisa, o quão talentoso você seja, se você não se dedicar, se você não tiver consistência, você não vai conseguir atingir nada. E mesmo assim, você que é uma pessoa normal, uma pessoa sem tanta inteligência assim, se você for consistente, você é capaz de vencer o mais talentoso. Como você pode recuperar a sua capacidade de foco? E não são 1001 técnicas, você só precisa de 3. 3 princípios que, se você seguir, você vai conseguir recuperar a sua capacidade de focar. Primeiro, reduza ao máximo os seus hiperestímulos. Reduza as comidas ultraprocessadas que você come sempre. Comece a separar 10 minutos por dia para ficar sem celular. Leia uma página por dia. Comece devagar. E principalmente, quando você for fazer alguma coisa, comece e termine ela sem distrações. Treine o seu cérebro a operar dessa forma. Comece com 20 minutos, comece com 10 minutos, comece com 5 minutos se for, e vai ampliando cada sessão de foco que você tem. Então, quando você for separar algum tempo para alguma coisa, dedique-se completamente àquela atividade. Esteja imerso completamente no que você está fazendo. Segunda coisa, você precisa dormir pelo menos 7 horas de sono por dia. Se você não dorme bem, isso já é amplamente divulgado na literatura, você tem mais chance de desenvolver diversas doenças, você tem uma queda na sua qualidade de vida, você tem uma queda no seu humor, você tem uma queda em diversas coisas importantes. Então você precisa dormir pelo menos 7 horas por dia. E a terceira coisa é que você precisa estar em movimento todos os dias. O corpo humano foi evoluído, ele se desenvolveu no movimento, na execução, na atividade física. Então você precisa ser mais ativo. Comece a adquirir o hábito de ir para a academia, o hábito de fazer as atividades físicas que são prazerosas para você. Você precisa disso, porque sem isso você não vai conseguir recuperar a sua capacidade de focar. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha despertado para você a semente, para você conseguir sair desse ciclo que a maioria das pessoas está no nosso país. Um ciclo vicioso de hiperestímulos e de ficar no celular perdendo a vida. Então eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto a sua mente, tenha te introduzido nesse assunto. Eu realmente quero te ajudar. Então, se você precisa da minha ajuda, se você acha que você não consegue aplicar essas técnicas, ou se você tem outras dificuldades na sua vida, eu deixei meu WhatsApp aqui na descrição e você pode me chamar que eu vou te ajudar de graça. Até o próximo vídeo e valeu!